Um dia após a greve, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o aumento das tarifas de transporte público a partir do ano que vem. Tarcísio disse que precisa manter o funcionamento do sistema. Vamos ouvir. A tarifa está congelada há muito tempo. A gente tem que começar a fazer conta, porque ou eu repasso alguma coisa para a tarifa, né? Ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter. Quando entra mais subsídio, eu vou tirar de algum lugar. O orçamento é finito. Então eu vou tirar de alguma política pública. Então a gente tem que botar na balança qual é a política pública que vai pesar mais. Né? Porque não tem almoço de graça. Se a tarifa não subiu, o custo subiu. Então eu tenho uma responsabilidade contratual, eu tenho que manter o sistema operando. Até porque as empresas, mesmo as públicas, a CPTM e o metrô, não vão ter solvência financeira se não houver repasse. E o fato da tarifa estar congelada há muito tempo vai prejudicando a saúde financeira das empresas. Vou chamar o nosso time aqui, começando com Yuri Pita. Yuri, o assunto deve render em ano de eleição, né? Porque isso prejudica o Ricardo Nunes. Pois é, eu estava pensando exatamente isso. O problema do aumento das tarifas, ele existe já e não é de hoje. Mas querer discutir isso às vésperas de começar o ano eleitoral com o prefeito Ricardo Nunes enfrentando um cenário que não é um céu de brigadeiro para a sua reeleição, a despeito dos apoios partidários que tem buscado construir ao longo deste ano todo, é um discurso, um tema que é bastante espinhoso. De fato, faz tempo que a tarifa do transporte público na cidade de São Paulo e no sistema metropolitano, porque trem e metrô, que são do governo estadual, perpassam a cidade de São Paulo, atendem também outras cidades, faz algum tempo que eles não são reajustados. As empresas do setor de transporte urbano, em geral no Brasil, as empresas de transporte de ônibus, têm se queixado já há algum tempo de queda de receita. O NACA também, mais uma vez eu recorrendo, olha como o NACA não pode tirar férias, porque ele sempre tem os dados que a gente precisa nessas análises. Ontem, durante a greve do metrô e da CPTM, ele estava mostrando que as duas empresas são deficitárias. É aceitável que empresas do setor de transporte sejam subsidiadas pelo poder público, porque se trata de um direito fundamental das pessoas e a dinâmica do transporte é importante para a própria dinâmica econômica dos territórios, seja da cidade, seja do estado. A grande questão é, como disse o governador, conseguir equalizar, achar o ponto ótimo dessa equação. Pelo que ele disse hoje, esse ponto ótimo não está ocorrendo neste momento em relação ao sistema metroviário ou ferroviário. O grande problema é que, num ano eleitoral, discutir aumento de tarifa de transporte, e tem sido uma política casada do ônibus na cidade de São Paulo com o metrô na cidade de São Paulo, de fato cria, no mínimo, coloca um espinho difícil de engolir nessa equação política. Mas eu acho muito difícil que se tenha um reajuste num ano eleitoral. Como o Poit mencionou, eu não lembro agora, o assunto de aumento de imposto da munição para a oposição, no caso do governo da esquerda para a oposição de direita. Aqui, cogitar um aumento de tarifa de transporte de dois governos de direita é dar munição para uma oposição de esquerda. Poit, esse assunto pode respingar, né, no Ricardo Nunes? Sem dúvida, sem dúvida. O Yuri já fez uma análise excelente. Eu vou só adicionar um comentário do governador relembrando um tema que eu acabei de dizer. O orçamento é finito. Dinheiro não nasce em árvore, né? Tem dinheiro e é X dinheiros. Não dá para ficar produzindo dinheiro como os governos de esquerda vão ficar batendo no governador e falar, não, é só endividar, tem dinheiro sim, é mentira. Não tem, é finito e todo mundo sabe disso. A não ser quem fica fazendo rombo nos outros governos, se endividando o país, ou como a Argentina fez. Dado isso, o governador tem que escolher. Olha, qual iniciativa, qual necessidade social precisa de mais subsídio? Lembra quando a gente comentou sobre a questão dos subsídios? Com começo, meio e fim, qual vai ser o efeito social, onde precisa gerar emprego, ou aonde a população está precisando mais? De repente, o transporte tem muito, ele vai tirar um pouco para alocar num outro lugar. Porque se subsidiar o transporte, que encarece combustível, manutenção e tudo, ele vai ter que tirar de onde? Da parte da educação, da saúde, de algum outro sistema do governo, de alguma outra
ponta do orçamento? Então, o raciocínio do governador faz todo sentido. Alguém tem que enfrentar um tema difícil, eu estou com o governador nessa. Agora, que isso vai ter efeito político e vai ser munição para a esquerda e para a oposição do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes, eu não tenho dúvida. Eu quero ver os argumentos deles. Porque vão falar cada absurdo, não, tem dinheiro sim, é mentira. Aí se você perguntar a segunda derivada, quanto tem, não sabe responder. Pedro Venceslau, como o próprio Poit e o Yuri falaram agora, os dois, esse é o efeito contrário agora. Esse fato vai ajudar o argumento da esquerda aqui em São Paulo. Leandro, eu costumo não concordar muito com o Poit, mas hoje eu fechei com ele nessa análise, porque o raciocínio do governador dá um choque de realidade nessa proposta que é a vedete das eleições de 2024, que é o passe livre. Tem candidato em todo canto do Brasil defendendo a proposta do passe livre, do Apoia-se, e o próprio prefeito. Essa é uma bandeira que historicamente é defendida pelo campo da esquerda, mas foi abraçada pelo prefeito Ricardo Nunes, inclusive abriu uma divergência com o governador Tarcísio de Freitas, de quem ele é supostamente aliado. E uma questão que se coloca aí é quem vai bancar, né, o subsídio, porque você garante uma renda fixa para as empresas com o subsídio do passe livre. O Ricardo Nunes defende agora o passe livre, se não me engano, aos domingos e também depois de um determinado horário à noite. A ideia original lá atrás, o sonho de consumo do Ricardo Nunes era o passe livre para todo o transporte público. Mas é uma ideia que cada vez se mostra mais impraticável. É preciso fazer uma série de contas aí sobre quanto custaria efetivamente para os cofres públicos e de que forma as empresas seriam beneficiadas e de que forma isso prejudicaria os cofres dos governos. Então, vamos ver se essa proposta vai sobreviver para as eleições do ano que vem, mas com certeza ganha voto, né? Prejudica quem é contra. Agora, o governador Tarcísio de Freitas não vai ser submetido às urnas no ano que vem, ele ainda tem mais 2 anos para ser candidato novamente ou à reeleição à presidência da República, então ele está em condições agora de fazer esse movimento, que é um movimento absolutamente impopular e que prejudica os candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem, Leandro.